Olá, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos os irmãos e as irmãs. Muitos me pediram para gravar uma mensagem, então eu, em obediência, eu estou aqui para falar com você. Parei, ouvi o Senhor e pedi uma palavra sobre tudo isso que anda acontecendo, sobre todo esse caos que o mundo já vivia, mas ele foi se solidificando mais, né? Meu nome é Luiz Maier, eu sou da paróquia São Cristóvão de Valinhos, junto com o Padre Maurício. Eu moro na cidade de Vinhedo, mas eu estou congregando, né, na paróquia São Cristóvão de Valinhos. Eu ministro aulas na Escola da Fé. Nós temos o nosso canal no YouTube, Escola da Fé Católica. Daí colocaram meu nome para ser fácil de achar, né? Então, Escola da Fé Católica Luiz Maier. Ali tem muito estudo sobre doutrina. É claro que não é nada muito profundo, mas é uma rica explicação, uma explicitação da doutrina da igreja. Então, se você tem alguma dúvida sobre a doutrina da igreja, né, meu irmão, minha irmã, você está convidado, vai lá, se inscreva no canal, toque no ícone do sino e toda semana quando chega uma aula você a receberá. Tem 3 ciclos na Escola da Fé. Nós estudamos sobre a igreja, prefiguração da igreja, o nascimento da igreja, a manifestação da igreja, a consumação da igreja. Depois vem o ciclo do credo. Nós estudamos os 12 artigos do credo niceno-constantinopolitano, que é o que nós professamos em toda a Santa Missa, né? Depois vem outro ciclo de estudo que é sobre os mistérios, né? O mistério da Santa Missa. Vamos falar bastante sobre liturgia, mas não é um curso de liturgia. Nós estudamos o mistério da Santa Missa. E nós estamos nesse período agora afastados, as igrejas fechadas. Então seria muito bom você conhecer a Santa Missa, porque assim que as portas forem reabertas, você estará já sabendo mais, né, sobre o mistério da Santa Missa e adorando a Deus cada vez mais. Porque a Santa Missa é o nosso culto de adoração a Deus, né? Amém. Feitas as apresentações, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Feche os teus olhos, abaixe sua cabeça e peça ao Espírito Santo para que ele venha sobre nós nesta hora, neste momento, que o Espírito Santo prepare o nosso coração para que nós realmente nos aprofundemos nos ensinamentos de Deus, para que nós ouçamos a voz de Deus e a compreendamos. Por isso, Espírito do Senhor vem sobre nós. E eu te peço, Espírito Santo, vem com o teu fogo abrasador sobre o nosso pecado, queimando o nosso pecado. Eu peço a Jesus Cristo que nos lave no seu santo e precioso sangue. Senhor, perdão dos nossos pecados, porque nós temos pecado, Senhor. Então nós te confessamos nessa hora, nós pedimos, Senhor, a tua misericórdia infinita sobre nós. Lava-nos no teu sangue, purifica-nos, Senhor, para que vasos limpos possam receber do vinho novo do Espírito. Então nos purifica, Senhor, nos purifica, nos perdoa, nos justifica na tua presença, Senhor. E justificados por ti, Senhor, enche-nos do teu Espírito. Acende, Senhor, todas as lâmpadas dentro de nós. Unge a nossa memória, unge a nossa inteligência, para que possamos compreender a tua palavra, Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Bom, eu quero abrir com vocês uma palavra, né? Eu estou com a minha Bíblia aqui. E eu quero te convidar a abrir em João capítulo 11. Então, pegue a sua Bíblia, né? E vamos lá para João capítulo 11. Eu abri a palavra de Deus de que forma? Eu orei e eu abri a Bíblia aleatoriamente. Então eu consagrei as minhas mãos, orei pelas minhas mãos para que meu anjo pegasse na minha mão e a Bíblia se abrisse na palavra que Deus queria falar, né? Para que não haja uma intervenção humana.
E eu pedi sabedoria para Deus para entender a palavra do Senhor, o que Ele queria nos transmitir, né? Então, através de João capítulo 11, o Senhor falou ao meu coração. Nossa, Luiz, mas quem é você para Deus falar com você? Eu sou um pobre pecador pequeno, né? Insignificante, eu sei, né? Mas Deus fala. Ele fala com o seu servo, ele fala com todos aqueles que querem ouvi-lo. Deus tem falado com você. Talvez você não ouça a voz de Deus, porque você está distraído. Mas se você estiver atento à voz do Senhor, você vai ouvi-lo. Ele fala em todas as coisas, ele fala na natureza, ele fala através da Bíblia, ele fala através dos pregadores, ele fala, Deus tem falado, né? E aí é só você prestar atenção, porque Deus fala. E aqui em João capítulo 11, no versículo 45. Nós vamos ler do 45 até o 57. Olha que palavra profunda, gente. Conspiração contra Jesus. Olha só, eu achei que viria uma palavra assim de esperança, vai ser uma palavra de esperança, claro, né? Mas assim, eu achei que fosse algo diferente. Mas não pode ser o que eu quero, tem que ser o que ele quer, né? O que ele quer. Então diz assim, versículo João 11, versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo a Maria e visto o que Jesus fizera, creram nele. O que tinha acabado de acontecer? Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Aleluia! Você já imaginou o que foi a ressurreição de Lázaro, meu irmão? Você já imaginou o que foi a ressurreição de Lázaro? Enterrado, né? Naquela caverna, que eles enterravam em cavernas, né? Enterrado há 4 dias, já estava cheirando mal. Imagina quando rolaram aquela pedra, aquele fedor que veio, não é? Mas Jesus chamou Lázaro, Lázaro, Lázaro. E Lázaro estava lá no mundo dos mortos. Ele estava lá, mas ele estava lá e ele começou a ouvir, alguém está me chamando. Ele começou a ouvir a voz de Deus chamando, Lázaro, Lázaro. Devia estar muito bom já lá no céu, né? No céu não, porque ainda Jesus não tinha pago o preço, ainda havia aquela separação na morada dos mortos, dos justos e dos ímpios. Isso está explicado lá na escola da fé. Vai lá e você vai ter toda essa explicação. Mas Lázaro estava lá, né, já aguardando a ressurreição. E ele ouve a voz de Jesus, Lázaro, Lázaro, Lázaro. E ele volta, e ele ressuscita, né? E ele ressuscita, e lá nas aulas me perguntaram, nossa, mas ele ressuscitou? Jesus não é o único que ressuscitou, Jesus é o único que ressuscitou para nunca mais morrer. Lázaro voltou a morrer, como todos os outros ressuscitados por Jesus, né? Mas isso vai acontecer conosco também. Todos nós ressuscitaremos depois da gloriosa vinda de Jesus. Se prepara, hein? Jesus está voltando. Olha os sinais acontecendo. Deus está falando. E ele falou, não vou pegar vocês de surpresa. Vocês não vão saber o dia e a hora, mas eu vou mandar sinais para vocês saberem que eu estarei voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando, meus irmãos, né? Então, aqui tinha acabado de acontecer isso, né? Nesse versículo 45. E diante de um milagre tão portento, magnânimo desse, muitos creram nele. Creram em Jesus. Imagina o dia que você e eu fomos chamados do nosso sepulcro. Quantos de nós éramos infelizes? Nossa, gente, aquele buraco dentro do peito, né? Você tinha suas mágoas, suas raivas, seus ressentimentos e você não sabia o que fazer com eles. Mas quando você se converteu e aceitou Jesus como Senhor, ele foi purificando, foi te ensinando a perdoar, foi te ensinando a ser humano, foi te ensinando a ser filho de Deus, e Deus vai fazendo uma obra no seu coração e na sua alma. Não somos santos, estamos caminhando, mas essa purificação, essa santificação que Deus tem operado nas nossas almas, nas nossas vidas, nas nossas mentes, é algo fantástico, né? Então nós também fomos já espiritualmente, na nossa alma, tal, ressuscitados, graças a Deus, né? Então a morte para mim e para você será o dia mais feliz da nossa vida.
Por quê? Gente, nós vamos estar continuando a nossa caminhada com Deus. A morte não é o fim, é uma continuação da nossa vida. Né? Triste é para nós que fica assim, quando alguém que nós amamos parte, a gente fica triste, claro, né? Mas para aquele que parte, para mim, para você, nós estamos indo nos braços do Pai. Nós estamos indo para o paraíso, aguardando a ressurreição. Gente, isso é felicidade, isso é alegria. Quanta gente morre e não sabe para onde vai. Né? Não, mas eu e você, o cristão, nós sabemos para onde estamos indo. Isso é a esperança, né? É a esperança da vida eterna, não é? Então a nossa esperança não é a esperança de esperar. Tô aqui esperando que não tenho nada para fazer, não. A nossa esperança, ela é ativa. Não, eu estou doente, mas eu estou louvando a Deus. Nossa, será que eu vou morrer dessa doença? Mas eu vou morrer louvando a Deus. Eu vou morrer glorificando o nome do Senhor. E quando eu sair desse corpo, eu vou para a glória. No último dia eu ressuscito e vou viver num paraíso, né? Essa terra vai ser um paraíso ainda, gente. Nós vamos ver isso. E no dia que nós estivermos no paraíso, aqui na terra, o que será aqui na terra, esse paraíso, com os corpos ressuscitados, né? Nós vamos nos lembrar disso. Se a gente se encontra lá, você vai falar para mim, Luiz, bem que você falava, né? Falei, mas eu falava o que Deus me falava, o que Deus já falou para a igreja, porque eu sou filho da igreja, eu aprendi com a igreja, né? E como igreja, transmito o que a igreja ensina. Essa é a fé da igreja, né? Então, vamos continuar aqui, né? Então diz assim, vou até repetir, gente. Muitos dos judeus que tinham vindo a Maria, a irmã de Lázaro e de Marta, e visto o que Jesus fizera, creram nele. Quantos vão crer em Jesus por sua causa? Muita gente já tem crido em Jesus por sua causa. Graças a Deus, glória a Deus. Aí continua, e aí começa a mensagem que Jesus tem para nós, né? Versículo 47. Versículo 46. Alguns deles, porém, foram aos fariseus e lhes contaram o que Jesus realizara. Gente, você já imaginou? Os fariseus eram os chefes ali, né? Os sacerdotes, sumos sacerdotes, os fariseus judaicos, né? Não eram os cristãos. Hoje nós temos sacerdócio cristão e tudo mais, mas aquela então, porque Jesus era judeu, eles praticavam religião judaica, gente, né? Então eles foram a eles e foram falar, né? Olha, nós vamos contar o que aconteceu, e eles vão homenagear Jesus. Jesus é o filho de Davi, é o prometido das nações, nasceu da Virgem de Israel, né? Eu acho que eles foram contar, estavam assim, querendo mesmo promover Jesus, falar, olha que bênção, que alegria que nós temos, né? Mas, olha o que aconteceu. Se lembrem do título do capítulo, Conspiração contra Jesus. Versículo 47. Os pontífices e os fariseus convocaram o conselho e disseram: que faremos? Este homem multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele, e os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nação. Um deles, chamado Caifás, conhecido nosso, né? Um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, disse-lhe: vós não entendeis nada, nem considerais o que vos convém. Convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação. E ele, olha só, sem ele perceber, ele falou de algo realmente. Jesus morreu por nós, né, para nos salvar. Então, e ele não disse isso por si mesmo, mas como era o sumo sacerdote daquele ano, profetizava que Jesus havia de morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para que fossem reconduzidos à unidade os filhos de Deus dispersos, né? Aí o evangelista já fala, ele foi falar isso, que convinha que um só morresse, mas nós já sabemos hoje, né? Jesus morreu por todos nós, por todos aqueles, e todos são convidados a ser cristão. Todos são convidados. Jesus disse, quando ele subiu para o céu, ele falou: ide
pregai o evangelho a todas as nações e fazei delas discípulos. Nós vamos respeitar as outras religiões, vamos, a gente respeita, nós somos um povo muito respeitoso, mas a ordem de Jesus para nós é evangelizai. Evangelizai. Então eu respeito a fé de todo mundo, mas a minha função é evangelizar. É chegar para aqueles que cultuam deuses estranhos, porque tem gente que cultua um monte de entidade espiritual que se diz divina, e nós sabemos que o divino é só Deus, né? Aqui no Brasil tem essa coisa, esse misticismo, essas coisas que acontecem, nós não podemos aceitar. Por quê? Porque nós seguimos a ordem de Jesus que diz: fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acontece muito batismo por aí. Alguns que se dizem seguidores de Jesus batizam só em nome de Deus. Outros não batizam nem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizam em nome de alguma entidade espiritual, né? Não, gente, nós temos que evangelizar, nós temos que fazer discípulos, porque Jesus morreu para nos salvar, morreu por todos nós. E aí continua aqui a palavra, no versículo 53. E desde aquele momento resolveram tirar-lhe a vida, resolveram matar Jesus. Você já imaginou? Ver o que Jesus fazia. Ele falava: eu sou o Messias, eu e o Pai somos um. É só você ir lendo a Bíblia, né? É só você vendo, ó, nós estamos em João 11 aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa na minha Bíblia aqui, peraí. Então, aí ele vai falando tanta coisa. Aqui em João 10 ele fala, quer ver? Ó, João 10, no versículo 30, eu e o Pai somos um. Então ele foi deixando muito claro, e para provar que ele era o Messias, ele fazia milagres, portentos, que nenhum outro profeta do Velho Testamento, por mais grande que fosse, tinha feito. Já imaginou andar nas águas? Ele é contra toda a lei da física, da natureza. Você não consegue andar em água, você afunda, né? Ele andava nas águas, ele acalmava a tempestade, ele curava leproso, ele ressuscitou Lázaro com 4 dias e falecido, né? Que mais? Abriu o olho dos cegos, fez coxo andar, multiplicou pão e peixe. Gente, já parou para pensar em tudo que Jesus fez? Ele provou que ele era o Messias, né? E além de fazer todos esses sinais, milagres, ele ensinou a doutrina cristã. Só existia a religião judaica. Nós somos a continuação da religião judaica. Porque a religião judaica falava que o Messias viria, né? Que pela Virgem de Israel ele viria, hoje nós sabemos que a Santíssima Virgem Maria é a Virgem de Israel, que o gerou e o trouxe aqui para o mundo, lhe deu um corpo, o educou, né? Então, Jesus mostrou que ele era o Messias prometido. E aí, pregando o Evangelho, porque o Evangelho não existia, é doutrina de Jesus, é ensinamento de Jesus, ele foi pregando o Evangelho e fundando a igreja dele. A igreja não é minha, não é sua, não é do Papa Francisco, não é de ninguém, a igreja é de Jesus. Nós somos uns pobres, coitados servos de Deus, que temos que obedecê-lo, né? Temos que segui-lo. E aí, então, vamos continuar aqui. Então, desde aquela hora, tentaram matar Jesus, matar o príncipe da vida, matar o Deus encarnado, o Logos, o Verbo de Deus. Em consequência disso, Jesus já não andava em público entre os judeus. Retirou-se para uma região vizinha do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali se detinha com os seus discípulos, né? Então, começaram a conspirar contra Jesus, mas Jesus ficou com seus discípulos. E eu comecei a meditar e falei: Senhor, conspiraram contra o Senhor e o mataram. Jesus morre na cruz. É muito difícil isso. Eu tenho a minha cruz aqui de mão, né? Jesus morre na cruz, gente.
Olha, isso aqui não foi brincadeira, isso aqui foi verídico. Tem uma heresia na nossa igreja, que era o docetismo, que dizia assim, não, Jesus não morreu na cruz, foi tudo uma aparência. Ele era como um avatar no céu, ele só se projetava do céu aqui na terra. Mentira! Jesus morreu na cruz. E essas heresias são tudo de volta hoje com outro nome. Quando falam para você que Jesus não é Deus encarnado, não, ele sofreu o martírio da cruz, ele sofreu, derramou sangue. Estude sobre o sudário de Turim, estude sobre os milagres eucarísticos. Os milagres continuam, não parou só com Jesus, Jesus foi para o céu e parou os milagres, não, os milagres continuam, viu? Continuam forte, firme e forte. Né? Então, Jesus morreu por mim e por você. Então nós somos chamados a aceitar o senhorio de Jesus, aceitar que o sangue de Cristo pode perdoar pecados. É o único Deus que pode perdoar pecados. Buda não pode perdoar pecados, Krishna não pode perdoar pecados. Qualquer outra entidade, Iemanjá não pode perdoar pecados, mas Jesus pode. Cristo, o Logos de Deus, o Verbo encarnado. O único Deus que pode perdoar pecados. Né? O único. Os outros, esses deuses, esses não pode. E Jesus não é uma filosofia de vida, ele é uma religião. A palavra religião quer dizer religação. O pecado separou o homem de Deus. E Jesus é o pontífice, a ponte, o único que nos liga a Deus. Se entregue a Ele, acredite nele. Ele pagou o preço na cruz, mas está ressuscitado, nos mostrando, Ele é a luz do mundo, nos mostrando o caminho, gente, né? Nos mostrando o caminho. Então, isso é uma alegria, mas eles conspiraram contra Jesus. E o Senhor Jesus começou a me falar, eles conspiraram contra mim naquela época, mas começaram a conspirar contra mim nos últimos séculos também. Eu falei, Senhor, conspiraram? Ele falou, claro, veio o iluminismo, veio o racionalismo, né? Nós temos até a Deus, a razão que os racionalistas puseram, veio o materialismo, começaram a dizer não para Deus, disseram não para Jesus, disseram não para o Espírito Santo, disseram não para a igreja. Olha o que falam da igreja, gente, da igreja cristã, olha o que falam dos cristãos. Nos últimos 100 anos, olha que sempre houve mártires nesses 2000 anos, né? Mas nos últimos 100 anos, nunca morreu tanta gente por causa de Jesus. Não negou a fé. Olha esses nossos irmãos, eles morreram, mas não negaram a fé. Morreram louvando, morreram como adoradores de Deus, mas não negaram a fé. Não negaram, por isso que eu falo, nós temos que estar cheios do Espírito Santo para não negarmos Jesus também. Então o mundo foi mandando Deus embora, o mundo conspirou contra Deus, né? E tiraram o quê? Que falaram para Jesus, nós não te queremos nas escolas. Então, a aula de religião na escola, Jesus foi expulso das nossas escolas, né? Foi expulso. Ele foi expulso dos departamentos públicos. Não, tira os símbolos religiosos, né? E aí, foram mandando Deus embora. Aí veio tudo nesse século XX, vieram as piores guerras, né? Eu sei que veio a Guerra Francesa, a Revolução Francesa, e depois veio a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e o desespero era tamanho que Deus manda a Virgem Maria para cá para nos recordar o Evangelho e falar, gente, oração, jejum e penitência. A Santíssima Virgem não falou nada diferente do que o Evangelho não nos mandou fazer, né? Então, foram conspirando contra Deus nesses últimas centenas de anos. E o nosso século XX foi o pior. Foi quando surgiu o socialismo, fascismo, o comunismo, né? Ele é ateu, gente, ele é ateu, entendeu? Como é que alguém pode ser católico e comunista? Não dá. Né? Então nós vemos a história de tudo que aconteceu, que o fascismo, por exemplo, fez na Itália. Foram mandando Deus embora. E aí chegaram aqui umas seitas também que transformaram Jesus num falso Jesus. Meu Deus, olha, tem umas pregações sobre Jesus por aí que você fala, não, esse não é o Jesus que eu sirvo.
né? Entendeu? É uma coisa absurda. Já não bastava assim outras religiões dizer que Jesus é um avatar, dizer que Jesus é só um mestre cósmico, vem essas seitas que usam a Bíblia e fazem uma confusão com o nome de Jesus, né? Isso é muito sério, muito sério. Olha o que tem acontecido, sabe? Eu fico pensando e me recordando, né, dos filmes contra Jesus. É Jesus com Maria Madalena, é Jesus de toda forma, entendeu? Que mais? Os carnavais, aqui os últimos carnavais, um colocou na avenida o diabo derrotando Jesus. O outro ano, outra escola de samba colocou Jesus de todas as formas, quer dizer, debocha de Deus, vai debochando, vai debochando. Agora Deus está mostrando para o mundo que ele existe, que um vírus pode causar tudo isso que causou. E aí muita gente inescrupulosa usou de uma doença terrível também para se promover, entendeu? Para se enriquecer ilicitamente. Isso é pecado, sabe? Para causar terror público, isso é pecado. Para se aproveitar disso, para se promover politicamente, financeiramente, e de um monte de forma. É um problema, porque as pessoas não temem a Deus. E todos nós compareceremos no dia do juízo diante do trono do Cordeiro. Só que ele morreu como cordeiro, mas ele ressuscitou como leão, hein? Não se esqueçam disso, ele é o leão da tribo de Judá, né? Então, enquanto o mundo debocha de Jesus, nós queremos Jesus e ele está conosco. Fala a verdade. Esse tumulto que está no mundo, mas nós temos essa paz interior. Por isso que a gente fala, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a vossa paz. Essa paz que o mundo não pode dar, né? Pode estar tudo desmoronando, mas você tem paz no seu coração, isso é de Deus, né? Então, e o Senhor foi falando no meu coração, me mandar embora, e eu fui e levei a minha proteção. Eu vou ficar só com aqueles que invocam o meu nome e me querem verdadeiramente, né? Então, isso é um chamado. É um chamado para mim e para você. A nossa vida não pode mais ser a mesma depois de tudo isso, né? Não pode ser. E aqui em Jeremias, porque daí uma palavra vai completando a outra, né? Então eu estava ali, porque assim, quando Deus fala com a gente, é uma coisa assim impressionante, gente. Porque assim, aí a minha mão bateu na Bíblia e veio essa palavra de Jeremias. Pegue Jeremias capítulo 6 aí agora com a sua Bíblia. Jeremias capítulo 6, né? Então Deus realmente falando. Então olha só, com essa dessa conspiração contra Jesus que se arrastou, está se arrastando. Agora muitos estão se voltando para Deus e para a igreja, graças a Deus, né? Então aqui em Jeremias 6, no versículo 16, olha o que falei. Nós vamos ler do 16 ao 21. Assim fala o Senhor. Assim fala o Senhor. Sustai vossos passos e escutai. O que é sustai? Quer dizer, para. Essa vida agitada, essa vida corrida, você não tem tempo para nada. Nem para rezar, nem para ir na igreja, nada. Você não tem tempo para nada. Sustai os vossos passos e escutai. Informai-vos sobre os caminhos de outrora. Vede qual a senda da salvação e seguia. Jesus. Olha que coragem dele, hein? Porque para falar o que ele falou tem que ser Deus. Sabe o que ele falou? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu, só Deus pode falar uma coisa dessa. Quem pode falar eu sou o caminho, a verdade e a vida? Só um Deus. E ele falou, eu não sou um dos caminhos, eu não sou uma das verdades, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que eu passei por algumas experiências religiosas na minha vida, antes de ser cristão, né? Então, eu achava que todos os caminhos levavam a Deus. Ai, tudo leva... Não leva não. Jesus é o único caminho, é o único pontífice, é o único cordeiro de Deus. Morreu como cordeiro de Deus, mas ressuscitou como leão da tribo de Judá, rei dos reis, senhor dos senhores. Então, veja que aonde você está colocando a sua confiança e se volte totalmente para Jesus, só para Jesus.
né? Então aqui a palavra continua: informai-vos sobre os caminhos de outrora, vede qual a senda, qual o caminho da salvação e seguia. Jesus é o Salvador. E encontrareis a quietude para as vossas almas. Você está muito agitado? Você está muito triste? Você está muito preocupado? Para com tudo isso. Se você buscar Jesus e você realmente disser: Jesus, eu confio em vós, quem confia em Deus não tem medo. Eu ouvi isso da minha amiga irmã Magali. Nós ajudamos muitos pobres, sabe? Nossa, a gente está numa luta agora. E aí, conversando com ela, trocando comida, roupa, a gente faz trocas de tudo para levar para os pobres. Olha, eu tenho isso, você tem aquilo. Ela falou para mim assim: quem confia não tem medo. Então, a gente sente o medo, porque isso é inerente ao ser humano. Mas a fé sobrepuja o medo. E nós confiamos. E nós confiamos em Jesus. Amém? E aí continua aqui. Então aí você vai encontrar quietude para a tua alma. Responderam, porém, não a seguiremos. Tá vendo? Jesus tem se oferecido como caminho, a verdade e a vida. Mas o que o mundo tem feito? Não, nós não te seguiremos. Ok, é Jeremias, Deus falando pela Bíblia agora, através de Jeremias, né? Mas responderam, não a seguiremos. Aí Deus fala: coloquei sentinelas juntos de vós. O Senhor fala: eu coloquei, eu estou falando. Quem que são as sentinelas? Hoje são os pregadores, né? Aqueles que pregam a palavra de Deus. Deus tem usado a boca de profetas nos dias de hoje. Quantos mestres, quantos a gente vê, né? Alguns que eu sigo há muitos, gente, mas por exemplo, Padre Paulo Ricardo, Professor Felipe Aquino, tantos outros, não é? Que vem na minha cabeça agora, sabe? Quantas pregadoras maravilhosas Deus tem feito, e na sua cidade, no seu grupo, deve ter pessoas maravilhosas, né? O Padre Maurício, que é o meu padre hoje em dia, o padre da São Cristóvão, ele é um profeta de Deus poderoso e maravilhoso. Poderoso e maravilhoso. Fantástico. Então Deus tem mandado as sentinelas. O dia da volta de Jesus, ou os dias maus, não nos pegam de surpresa, mas nós temos que estar mais preparados, porque o Senhor tem falado. O Senhor tem falado. Eu estava olhando umas aulas da Escola da Fé, que nós gravamos há 2, 3 anos atrás, e que acabaram me mandando. E numa das aulas sobre igreja, eu falei: nós somos templos do Espírito Santo. Se um dia as igrejas fecharem as portas e nós não tivermos acesso à missa, ainda nós continuaremos de pé, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Foi profetizado. Hoje as igrejas estão fechadas, mas mudou a nossa fé? A igreja caiu? Não, porque ela, o dono da igreja cuida da sua igreja, cuida de você e de mim. Aleluia. Então diz assim: coloquei sentinelas juntos de vós, versículo 17. Coloquei sentinelas junto de vós, ficai atentos ao som das trombetas. Quer dizer, a palavra anunciada das trombetas. E eles responderam: não lhes prestaremos ouvidos. Quer dizer, foram conspirando contra Jesus nos últimos séculos, mas a igreja não se calou, entendeu? A igreja foi proclamando, as trombetas soando. Mas mesmo assim disseram não para Deus. Disseram: não te queremos, não te queremos. Né? Portanto, escutai, ó nações, Portanto, escutai, ó nações, saiba a assembleia o que vai acontecer. Terra, olha, com T maiúsculo, é terra, é planeta. Terra, escutai, vou mandar sobre este povo uma desgraça, fruto de suas maquinações. Quer dizer, Deus castiga? Não, Deus ama. Deus ama, mas Ele permite que venha uma desgraça, uma assolação. Esse é o amor de Deus, para que a gente acorde, sabe? Acorde e volte para o Senhor, e se volte para o Senhor, e se aquiete para que Ele nos encha do Espírito Santo. Nós temos que nos arrepender, como nós oramos lá no começo. Nos arrepender e dizer: eu sou dependente de Deus. Nós temos que depender de Deus, e dependendo de Deus, nós aquietaremos a nossa alma, nosso coração, nos encheremos do Espírito Santo e viveremos como os filhos de Deus, filhos da igreja. Então,
Vou enviar sobre este povo uma desgraça fruto de suas maquinações, já que não ouviu as minhas palavras e desprezou os meus ensinamentos. Quanta igreja desprezada, quanta onda tiram com a minha cara e com a tua, quando a gente fala, não, eu vou para a missa, eu vou para os sacramentos, eu leio a Bíblia, eu faço oração. Quanta gente ri da gente, né? Agora quero ver rir, né? Sabendo que só Deus pode nos livrar dessa peste agora, desse vírus, né? Bom, que me importam, olha Jesus daí, né? O que Jesus vem falar. Que me importam o incenso de Sabá e as canas aromáticas de longínquos países? Não me agradam vossos holocaustos, nem me comprazem os vossos sacrifícios. Eis porque assim fala o Senhor. Quer dizer, quando ele fala ali de holocausto, de sacrifício, é porque no templo da religião judaica, assim Deus era adorado, com sacrifícios de ovelhas, de pombas, de um monte de com incenso e tal. Então hoje muita gente achou assim, eu vou na missa, tá bom. Eu leio a Bíblia, faço uma oraçãozinha sem fé, lê a Bíblia de qualquer jeito, vai para a igreja de qualquer jeito, participa do nosso culto de adoração de qualquer jeito, vai com qualquer roupa, né? Então, quer dizer, e acha que está agradando a Deus. Você acha que você está enganando quem? Fala para mim. Agora, nesse exato momento, você está vendo a minha face, você está olhando para a face de alguém. Nesse mesmo momento, Deus está olhando para o teu coração e para o meu. Deus não vê as aparências, Ele olha lá dentro. Ele sabe o que tem lá dentro, viu? Por isso de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. E aí continua. Eis porque assim fala o Senhor. Vou criar obstáculos a esse povo nos quais pais e filhos tropeçarão, e vizinho e amigo encontrarão neles a morte. Olha que sério é essa palavra do Senhor, né? E daí ele continua aqui, daí eu bati de novo a mão na Bíblia, onde caiu, vocês não imaginam, no Salmo 22 ou 23. A Bíblia de tradução grega é o Salmo 22, a Bíblia de tradução hebraica é o Salmo 23, né? Mas é Deus o pastor dos homens. Então, se é Jesus eu confio em vós, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. E se até agora eu zombei de Deus, eu desprezei a Deus, eu me arrependo, o sangue de Cristo me lava, me purifica, eu o aceito como meu único e suficiente Salvador, né? E aí ele começa a cuidar de mim, como ele tem cuidado de você, como ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado da igreja. Mas nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força da nossa mente. Porque adorarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e as forças da tua mente. Porque tem coisa em Deus que nós não vamos entender. Não, tem coisa que você não vai entender. Mas então nós não fomos feitos para entender Deus, nós fomos feitos para adorar Deus. Viu? Nós não temos que compreender Deus, nós temos que adorá-lo, porque nós somos criaturas e Ele é o Criador. Amém? Então aqui diz assim, para nós que confiamos no Senhor, e confiar no Senhor é um exercício que você vai fazendo, porque a tua mente começa a te perturbar. Você começa a ficar preocupado. Não, para tudo e fala, não, o Senhor é meu pastor, toma posse, né? Então diz assim, para nós irmos encerrando essa mensagem. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Profetiza isso para a tua vida. Quando estiver acabando as coisas na tua despensa, olha quantos pobres falam isso para nós quando a gente chega com a cesta básica, lá na rua, quando eu chego com os mendigos, que muita gente me critica porque eu ajudo os mendigos, e coitado, eles são os cabeçudos, a mente deles não funciona como a tua e como a minha. Alguém tem que fazer alguma coisa, o Senhor colocou no meu coração que eu tenho que levar. Eles andam famintos, né? E aí, na minha vida, na sua, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E eles falam para nós, você chegou na hora certa, estava morrendo de fome, de frio, né? Tanto as famílias como os moradores de rua, né? Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, toma vergonha na tua cara e quando você começa a ficar preocupado porque está acabando arroz, o feijão, o macarrão, ora, dobra teu joelho. Você tem calo no joelho por falar nisso? Você tem calo no joelho ou não?
Ah, não, porque você não está acostumado a rezar, dobrar teus joelhos, se humilhar diante de Deus e pedir, Senhor, eu preciso, eu sou dependente de Ti. Então está na hora de mudar as suas atitudes, viu? Você não é o bambambam que você pensa que você é. Nós somos dependentes, porque o Senhor é o pastor. Então o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Conduz-me junto às águas refrescantes, refrigera minha alma. O que é refrigera minha alma? Me cura. Ele cura a minha ansiedade, ele me cura das minhas tristezas, ele me ajuda a perdoar. Refrigera minha alma. Restaura as forças da minha alma, pelos caminhos retos ele me leva por amor do seu nome. Olha agora, no versículo 4. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo, vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Estamos passando por um vale escuro, mas você não está sozinho nele. Jesus está com você. O Senhor está com você. Amém? Confia, confia, meu irmão. Preparais para mim a mesa à vista dos meus inimigos, derramais o perfume sobre a minha cabeça. Transborda minha taça, aleluia, quer dizer, derrama perfume na minha cabeça. O que é isso? Me enche do Espírito Santo, do perfume do Espírito Santo, da força do Espírito Santo. E aí ele fala mais: a vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia! Então, o Senhor é o nosso pastor. O Senhor, meu óculos caiu tudo aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor gosta de você, Ele é apaixonado por você. Ele sabe, ele troca reinos por sua causa. Deus não te castiga, Ele te ama. E se Ele está permitindo uma passagem no vale escuro, é para que você aprenda. Para que você aprenda a amá-lo, respeitá-lo, temê-lo. Não é tremor, não é medo, é temor de Deus. De Deus não se zomba. Deus é para ser amado, servido, adorado, glorificado. Amém? Espero que essas palavras tenham podido te ajudar em alguma coisa, porque tem me ajudado também. Vamos fechar os nossos olhos e terminar com uma oração? Para você que está precisando se entregar a Jesus, feche os teus olhos junto comigo, vamos orar. Senhor bendito, nós exaltamos o Teu nome porque o Senhor tem falado aos nossos corações. E nesta hora, diante da Tua majestade, nós queremos nos curvar diante de Ti e pedir perdão dos nossos pecados, das nossas fraquezas, Senhor. Ó Deus, lava-nos no Teu sangue. Queremos renunciar todo o nosso pecado, tudo aquilo que nos separa de Ti, Senhor, e pedir que o Espírito Santo nessa hora venha sobre nós, transformando a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente. Ó Santíssimo Senhor Jesus, nós te declaramos nesta hora como nosso único e suficiente Salvador. Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso amo, o nosso dono. Nós declaramos que Jesus é o Senhor do nosso passado, Jesus Cristo é o Senhor do nosso presente e Jesus Cristo é o Senhor do nosso futuro. Senhor, que o Teu senhorio seja instaurado na minha vida nesta hora. No trono do meu coração, Senhor, vem e se assenta no trono do meu coração. Vem para reinar na minha vida, Senhor, para comandar a minha vida. Amém, Senhor, amém. Glórias a Ti, ao Teu santo e bendito nome, ó Deus. Nós exaltamos, glorificamos e amamos o Senhor. Seja louvado. Glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus no mais alto dos céus. Amém. Muito